Essa é considerada a maior categoria de saúde, tanto do setor público quanto privado, né? A enfermagem, então, é a profissão que, diante da globalização, da biotecnologia, da prática colaborativa, é a que mais cresce no país. E hoje nós queremos conhecer um pouco mais a luta daqueles que estão dedicados sempre a nos servir quando a gente precisa de restabelecer a nossa saúde. Quando a gente fala do atendimento, do pronto atendimento, do atendimento médico, do atendimento à saúde, quem está na ponta desse processo? São mais de 189 mil profissionais dessa área. Farley, conta pra gente hoje quais são as principais reivindicações, preocupações da categoria a qual você faz parte. As principais reivindicações hoje está ligada à questão das condições de trabalho, né? Isso em relação à questão da jornada de trabalho, que é a luta nossa por uma jornada de 30 horas semanais, né? Que existem estudos que comprovam que acima de 6 horas diárias de trabalho, o risco da assistência ela aumenta em torno de 200%. Então isso, a gente conseguindo fazer uma lei que estabeleça as 30 horas como a jornada adequada para o profissional de enfermagem, isso consequentemente vai reduzir os riscos e os danos que possam ser provocados em relação à assistência, né? E também isso melhora a questão da qualidade de vida do profissional, que muitas vezes nossa profissão, 80% dela são formados por mulheres que têm dupla jornada ou tripla jornada, e isso realmente gera um risco para a saúde desse trabalhador, né? Tanto o risco da saúde física quanto a questão também da saúde mental. Nossa outra bandeira é a questão do piso salarial, que a gente entende que o profissional ele precisa ter um salário que dê para ele conseguir sustentar a sua família, ter lazer, ter todas aquelas questões que a nossa Constituição Federal garante, né? E com o salário que hoje o profissional vem recebendo, ele é obrigado a ter 2 ou 3 empregos para poder ter uma dignidade na sua vida. Uma das grandes lutas nossas é sobre o dimensionamento de pessoal de enfermagem. Hoje as instituições elas não colocam o número de profissionais necessários para prestar uma assistência de qualidade e consequentemente isso sobrecarrega o profissional que está ali trabalhando e ele sai muitas vezes triste por não ter conseguido completar ter feito uma assistência de enfermagem com qualidade em todos os pacientes, os usuários, devido ao tempo mesmo e à sobrecarga de trabalho. Então essa perspectiva de termos uma norma que define a quantidade de pacientes que devem ser atendidos por um profissional, isso consequentemente contribuirá muito para a qualidade de vida e para a saúde das pessoas que são atendidas na enfermagem. Nós somos 60% da força de trabalho em todos os campos, né, de saúde. E as angústias, elas são diárias, a enfermagem, ela que normalmente soluciona todos os problemas. Então, todos os problemas que acontecem, desde questões administrativas, de infraestrutura, de atendimento, quem faz essa gestão é a enfermagem. E nem sempre temos recursos suficientes para que isso ocorra de forma que tenha a qualidade que gostaríamos que tivesse. E as adaptações têm sido frequentes no dia a dia da enfermagem, que a angústia aumenta. Quando você quer que todo mundo tenha o acesso de forma igualitária, que você tem que fazer escolhas de quem que vai ser atendido ou não, isso pro profissional é uma forma até de tortura psicológica diária. E a gente lembra agora que nós tivemos uma reforma trabalhista que está em vigor desde o ano passado e agora na iminência de uma reforma da Previdência. Queria saber de vocês, a reforma da Previdência preocupa? A reforma trabalhista impactou a vida da categoria em que vocês estão inseridos? Cristiane, queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque a gente sabe o seguinte: todo mundo trabalha, quer sobreviver. Todo mundo que trabalha quer o seu salário. É a dignidade do trabalhador. Já existiam contratos que não achávamos que seriam tão adequados para a enfermagem, né? As questões dos RPAs, das condições em que não se tinha um vínculo trabalhista, em que não se garantiam tantos direitos. E agora estamos com a, digamos, moda do contrato intermitente. E que as instituições agora eles fazem um cadastro, né? Um banco de profissionais em que quando eles precisam, eles acionam esses profissionais para trabalhar
Esses profissionais ficam meio que à disposição, mas não tem um vínculo direto com a instituição, é só por prestação de serviço. E essa questão de prestação de serviço, ela dificulta um pouco na questão trabalhista, porque o profissional ele não tem segurança nenhuma de ganho com essas questões. Na verdade, a reforma veio tirando vários direitos do trabalhador, né? E principalmente a enfermagem, que já não tinha estabelecido em lei os seus direitos, né? Isso ficou bem mais complicado para a vida do trabalhador da enfermagem. Nós temos muito tempo aí lutando pela questão da aposentadoria especial da enfermagem, a perspectiva também do piso salarial, da jornada de trabalho. Todas essas questões a gente vê mais fragilizada com esse processo. Agora, a gente entende e percebe também a fragilidade dos movimentos da enfermagem, né? Questão mesmo do enfraquecimento dos sindicatos, porque com essa perspectiva de não ter essa estabilidade, o trabalhador ele fica muito sujeito às mercês daquele que está fazendo o contrato, aquele que está oferecendo essa forma diferente de trabalho, né? Então ele não tem vínculo, passa a não ter o vínculo, e isso enfraquece os movimentos de luta do trabalhador. Trabalhamos em condições muito precárias, sem às vezes sem material, sem local adequado para atendimento, exposto à violência. Infelizmente, quando o Estado ele não consegue fornecer para a população o que ela precisa, ela vai cobrar de quem está na ponta. É do professor, é do profissional de enfermagem, que são as portas abertas para a população, é onde elas elas acham que têm o direito de se expressar e de reclamar, como não sabem se manifestar da forma mais adequada. E faz com que o profissional de enfermagem esteja adoecendo. É uma profissão fisicamente pesada, porque a gente precisa fazer pelo outro o que ele não consegue fazer mais, pesada fisicamente e emocionalmente, porque lidamos com os dramas das outras famílias e não tem como você passar por isso impune, né? Então precisa realmente de um outro olhar, de uma forma de valorizar o profissional, não só financeiramente com a questão do salário, mas com a dignidade de trabalho, porque tem se perdido muito a dignidade de trabalho da enfermagem no Brasil. A questão salarial de vocês é penosa, não é mesmo, Farley? Queria que você, ao encerrar suas palavras aqui, nos falasse um pouquinho dessa realidade, porque às vezes as pessoas que estão do outro lado não têm noção. Em relação às condições do salário do profissional, muito baixo, em relação às suas atividades e a sua responsabilidade perante a assistência de enfermagem e assistência de saúde que ele presta. Nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional que não caminha, né, muito pelo interesse das grandes corporações que se beneficiam com a exploração do trabalhador da enfermagem dentro do Congresso Nacional. Então a gente precisa que realmente a sociedade clame por melhores condições de vida e de trabalho para o profissional de enfermagem, e que consequentemente isso vai repercutir na melhoria da qualidade da assistência que ele recebe.